NFL, etc. 125. Terça-feira, 7 de fevereiro de 2023. Eu sou o Ticas e chegamos àquela semana de sentimentos conflitantes. A semana em que somos tomados pela expectativa para o maior jogo da temporada, ao mesmo tempo em que nos deparamos com a dura realidade de que depois do Super Bowl, acabou. NFL de novo só em setembro. E aí, Wallace, você é mais do time que fica ansioso e foca no jogo, assiste tudo que dá, fica na expectativa mesmo pra esse último jogo e esquece o que vem depois? Ou você é do time que sofre por antecipação, já fica deprimido mirando esse final de temporada, pensando que só vai ver futebol americano a valer mesmo pela NFL em setembro? Em que time você fica entre esses dois? Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. Você sabe que a nossa vida, Ticas, é uma eterna batalha entre ansiedade e depressão, né? O Magal está aí muito mais abalizado para poder falar do que eu, mas a gente, com experiência, com os anos de vida, vai vivendo essa montanha-russa. Mas eu costumo curtir bastante o Super Bowl mesmo. Aliás, todos os momentos do Super Bowl, né? O antes, o pré, que é sempre especial. As propagandas durante o Super Bowl, eu faço questão de ver, principalmente as transmissões americanas, que são propagandas. Esse ano ainda teve impacto das criptomoedas, crise das criptos, impactou o Super Bowl. O show do intervalo, que esse ano promete ser um dos grandes da vida, porque a Rihanna está aí numa caverna há pelo menos uns 5 anos, não lança nada e vai aí dar o ar da sua graça, um tostão da sua voz para nós. E também o pós, a festa, o pessoal comemorando a chegada dos times nas cidades, o Tom Brady bêbado jogando troféu de uma lancha para outra, o Aaron Donald se pendurando em placa de trânsito em cima do trio elétrico. Então, eu curto antes, durante e depois. A depressão, para mim, bate depois do NFL, etc., após o Super Bowl. Aí, a realidade vem como uma pedra de Sísifo, que eu vou ter que empurrar montanha acima até outra temporada. NFL, etc., também é cultura. Olha a pedra de Sísifo. Sísifo? É Sísifo, Wallace? Parabéns, viu? Filosofia pura aqui no NFL, etc., para começar este episódio 125. E você, Magal? Além de treininho do Imperadores, que eu vi que rolou, mas o que você arrumou nesse primeiro domingo sem NFL desde setembro? Conta pra gente, porque eu tenho certeza absoluta que você não pegou pra assistir aquele filminho do Sean Payton, que você ficou recomendando aqui semana passada, que só de passar o trailer ali na Netflix, quando você passa o mouse e fica rodando o trailer, só de olhar ali, eu tenho certeza que você não assistiu. Mas o que você arrumou, meu amigo? Fala, meus amigos do NFL, etc. Ticas, você me pegou no pulo do gato. Eu cruzei ali e falei, cara, não vou conseguir ver. Mas eu ainda vou me forçar a ver. E vai ser pior, sabe? Que acho que eu não vou me forçar a ver? Na hora que eu bater no fundo do poço da depressão da falta da temporada da NFL, o gostinho que eu vou ter vai ser ver o Sean Payton aprontando altas confusões com uma galerinha muito animada. Triste, Ticas, triste, mas pelo menos eu sei que o meu caminho será obscuro até lá. Ainda vamos passar por muitas provações. Vamos, mas vocês pelo menos vão ter temporada de FABR para disputar pelo Imperadores. A XFL já estreia na semana seguinte, então 18 de fevereiro já tem. Agora é XFL ou USFL? Sei lá, já tem uma liga dessa aí alternativa pra gente poder ver. A gente não vai ver, mas a gente fica só com essa pontinha de esperança que alguma coisa dessas ligas paralelas vai prestar. Passar para dar uma boa noite aqui para os nossos gloriosos amigos do chat. Marcelo Faria. Marcelo Faria. O nosso Flávio Venâncio, sempre em duas contas, Lelinho Turismo e Flávio Venâncio. O nosso Washington direto do Marrocos. Vou aproveitar para deixar um recado aqui para todo mundo que está no chat e quem venha a chegar no chat depois. Este programa dedica-se exclusivamente a falar sobre a bola oval. Não tem papo de bola redonda aqui, tem gente escrevendo em árabe aqui no chat, não sei porquê. Então não me venham com piadinhas e mimimi, porque aqui a gente fala de NFL. Hoje está terminantemente proibido o assunto futebol da bola redonda. Vocês estão de acordo, meus amigos? 100% de acordo. Então tá. Já que estamos acordados, nosso esquema vai ser o seguinte: começamos com headlines com as principais notícias da semana. Depois tem debate etc. com a nossa prévia oficial do Super Bowl, mas aqui você já sabe, nossa prévia é a prévia etc. É a prévia extracampo. Não vamos ficar falando do embate entre as linhas, o embate entre recebedor e secundário, nada disso. É a prévia extracampo para o Super Bowl. E para fechar, a gente vai com o nosso glorioso TD ou Fumble.
como diz o nosso queridíssimo ouvinte de longa data, Anderson Brown, o complô da NFL e de seus agregados para derrubar a pauta do NFL, etc., continua a todo vapor. Dessa vez, nosso último episódio tinha acabado de entrar no ar, ainda estava quentinho ali, saindo do forno, quando de repente o Tom Brady vai para uma praia qualquer, me senta em frente ao celular e me avisa que ele decidiu aposentar de novo. Claro que não é lá uma grande surpresa, a gente sabia que isso era uma das possibilidades em questão para o futuro do Tom Brady, até pela forma que acabou a temporada do Tampa, mas eu acho que vocês concordam comigo que a nossa impressão aqui no NFL, etc., seria que ele não gostaria de se despedir da forma que foi esse final de temporada, essa temporada atribulada lá em Tampa, com divórcio no meio, com afastamento do time para resolver problemas particulares e com aquela derrota pro Dallas Cowboys já no wild card. A gente imaginou que de repente ele fosse para um outro time para tentar sair pelo menos um pouquinho mais por cima. E não foi o caso, ele já anunciou que se aposentou novamente. Então pergunto para vocês, primeiro, alguma surpresa com a notícia ou vocês estão comigo, zero surpresa, era uma das possibilidades viáveis aí após o término da temporada. E segundo, dessa vez é para valer ou aquele mosquitinho da saudade com um mês, igual aconteceu da outra vez, pode bater nele de novo e ele decidir voltar para um outro time? Ó, a gente tá esperando porque da outra vez durou 40 dias, né, a aposentadoria dele. E justamente a aposentadoria veio mais tarde, né, veio depois da temporada, veio depois de algumas trocas, algumas movimentações de mercado. São duas datas importantes que a gente vai ver o Tom Brady sentir aquele comichão, aquela vontadezinha. Uma é quando começar aquelas trocas antes do draft, né, lá por abril, que o pessoal vai se ajeitando para poder pegar pique e tal, não sei o que lá, e aí ele vai vendo as possibilidades, né, porque um time vai ficar sem QB, o outro vai ficar sem QB, aí o outro vai pegar um QB no draft que não é muito lá assim e tal, e depois quando os treinos optativos, né, e obrigatórios começarem. Se depois dos obrigatórios, né, que a galera tem que ir lá comparecer, o Tom Brady não resolver aparecer no campo de futebol, fazendo um TB12 com algum wide receiver novato, com algum possível companheiro de time, ou treinando com a galera mesmo, falando assim, vim aqui bater uma bolinha com fulano de tal, meu amigo, pá. Aí eu acredito. Mas antes disso, antes dessas trocas do draft e antes desses treinos obrigatórios, eu não acredito que ele fique longe dos campos de futebol americano. Acho Wallace, que pelo menos alguma aparição ele vai fazer. Você vai lembrar melhor do que eu, mas eu acho que a primeira aposentadoria do Brett Favre foi mais ou menos assim, não foi? Falou que ia aposentar, aí passou os treinos opcionais ali, aquela parte do mini training camp com os calouros do draft, e quando chegou lá no meio do training camp em julho, ele virou e falou assim, galera, não quero aposentar mais não, vou pros Jets. Foi isso ou não foi? Na verdade, ele estava de férias, entre aspas, né, fazendo uma tour pelos Estados Unidos, e do nada ele aparece em Nova York com o time no meio da segunda semana dos treinos obrigatórios, quando estava todo mundo reunido. E aí ele aparece lá no CT do Jets e cumprimentando a galera e tal, mas de roupas civis. Um dia depois ele anuncia, fala assim, não teve jeito, fui lá, vi a galera, senti o cheiro de vestiário depois do treino, eu gosto disso mesmo. E aí voltou pro Jets. Uma pataquada, né? Uma pataquada. Sabe o que eu achei mais safado disso aí tudo? O mais safado foi o seguinte: se você for lá no site do Tampa Bay Buccaneers, a notícia que eles postam. Olha aí, vocês são amigos jornalistas aí. Olha esse nível de safadeza. A notícia sobre a aposentadoria do Brady está dizendo assim: Tom Brady retires for good. Com for good, entre aspas. Ou seja, Tom Brady se aposenta de verdade, com o de verdade entre aspas. Eu não estou inventando isso, está no site do Tampa Bay Buccaneers. Vocês, amigos, são... Ou seja, nem o Tampa acredita que ele vai aposentar de verdade. Calma. Vocês que entendem da estrutura, né? A parte de cima ali é a manchete, certo? Como é que chama aquela frasinha que vem embaixo logo depois da manchete? Bigode. O bigode
Eu achei que tinha um nome técnico super bacana. A parada chama Bigode. Por isso que ninguém dá valor para o curso de vocês, né? Mas tudo bem. O Bigode diz assim: Tom Brady, o jogador que mais conseguiu vitórias, não sei o que, na história da NFL, anunciou sua aposentadoria na quarta-feira de manhã e deixou claro que, vírgula, diferentemente do ano passado, vírgula, ele não vai mudar de ideia dessa vez. Cara, o time que você está me bota essa manchete sobre a sua aposentadoria, me desculpa, a credibilidade foi pro saco. Eles mesmos não acreditam que o Brady vai se aposentar. Por que eles... Aí é a minha visão agora aqui da estratégia da comunicação. Por que eu acho que eles botaram desse jeito? Porque eles já estão previamente putos, porque o Tom Brady falou que ia aposentar, não vai aposentar e vai aparecer em outro time. E ele não vai ter o menor pudor se for um time da mesma divisão do Bucs. Então, eu acho que essa manchete aí, com esse bigode, eles já são um Bucs pré-puto, sabendo que o Brady não vai aposentar, vai jogar de novo e, pior, correndo o risco de jogar melhor do que ele jogou esse último ano do Bucs, que, vamos combinar, foi uma vergonha dele. Cara, adorei essa teoria da conspiração sua, Magal. Eu acho que eu só não gostei mais. Bem embasada, bem embasada. Tiveram várias, né? Teve essa. Teve, acho que ele só anunciou, porque tava na estreia do filme dele, do 84 Brady. O filme que ele acabou de estrear. Essa é meio safada, né? Pra fazer bilheteria, pô. E olha que deu certo, então, hein? Segundo lugar na bilheteria americana, perdendo apenas pra Avatar no final de semana. Pra você que não tá ligando numa pessoa, o Brady acabou de lançar um filme em que ele atua como Tom Brady, que conta a história de 4 amigas já de certa idade, quase idosas ali, idosas, né, na verdade, né? 84 Brady, acho que se remete à idade. Com a Jane Fonda... 80 é o novo 30, Titos. 80 é o novo 30, isso. Então tem toda essa história das amigas correndo atrás de jogos, do Super Bowl, atrás do Brady, tem esse papo aí. Então essa teoria... elenco aqui, ó. Tom Brady, Jane Fonda, Sally Field, Rita Moreno, Lily Tomlin, aí vai a galera... O Harry Hamlin e o Gronkowski. Gronk as himself. Então essa coincidência do anúncio, que foi, acho que se eu não me engano, no dia seguinte da pré-estreia em que ele estava com toda essa galera aí no tapete vermelho lá em Hollywood. Então no dia seguinte ele foi lá na prainha, ligou o celular e anunciou. Então essa teoria da conspiração também é muito boa, que foi só pra hypar ainda mais a divulgação do filme. Deixa eu ver mais qual, teve mais. Antes do Sean Payton fechar com o Broncos, tinha aqui ele poderia se dirigir justamente para o time que fechasse com o Sean Payton. E aí até se cogitava uma volta para o Saints, e aí entra o que o Magal falou. O Bucs meio que se precavendo de Payton e de repente Brady juntos para o Saints para poder efetivar aquilo que não rolou naquela treta deles irem para Miami no ano passado. Enfim, teoria da conspiração não falta. Ele já disse que ele não vai assumir o cargo de comentarista direto. Ele pretende tirar esse ano de férias aí e... ele tem contrato, né? Lembrar que ele tem contrato já de pós-temporada. Isso, né? E começar o contrato com a Fox, lembrando, 10 anos, 375 milhões de dólares para comentar jogos pela Fox americana. Ele disse que vai começar só a partir de 2024. Então, peraí. Ou seja... Se esse ano ele vai estar de bobeira, quando chegar em julho ali, training camp rolando, algum time aí precisando... vai saber. Então, teoria da conspiração não... Se fosse eu, sabe o que eu faria? Se eu fosse o Tom Brady, eu faria o seguinte, já que é pra botar pilha, eu ia fazer um tour pelos Estados Unidos, fazendo posts aleatórios em cidades onde eu poderia ser QB. Por exemplo, ele lá em New Orleans, por exemplo, falando assim, nossa, a comida de New Orleans é maravilhosa. Fotinho do Brady New Orleans. Comi uma jambalaya aqui. Aí, assim, 2 dias depois, em Los Angeles. Ah, Los Angeles, que cidade maravilhosa. Adoro Venice Beach. Só para os repórteres de Twitter ficarem alucinados até esticar, até ver o ponto assim, quando que os repórteres de Twitter vão entender que ele está tirando sarro com a cara de vocês? E quanto vocês vão ficar continuando tentando, criando história, dizendo que, não, ele vai para New Orleans. Não, ele vai para Los Angeles. Não, ele vai para Tennessee. Não, ele não vai, gente. Ele está só fazendo chacota na cara de vocês. Eu, se fosse ele, faria isso. E um outro detalhe também foi que 2 dias antes do anúncio oficial foi divulgado o podcast que ele grava, que ele lança todas as segundas-feiras com um host lá americano, um desses tradicionais de rádio
rádio americana que fala de esporte, aqueles caras que falam com um sotaque assim, bem. E aí o cara pergunta pra ele se ele já tinha uma ideia de prazo, uma ideia de data pra ele se decidir se ia continuar jogando ou não, se ia mudar de time. Cara, ele dá um esculacho no apresentador, mas gratuito, assim, do nada. Ele chega a falar um palavrão, ele fala, pô, cara, se eu soubesse eu já tinha falado. Tipo, do nada, completamente fora do tom. Aí o cara até fala, nossa, mas você está meio amargo, meio azedo hoje. E aí ele tenta contemporizar, ele vê que ele mandou mal. E depois disso, 2 dias desse podcast divulgado, que ele falou que não sabia, não, e quando ele soubesse, ele avisava, ele foi lá e gravou o vídeo na prainha. Então, vai muito de encontro ao que a gente cansou de debater, tanto na primeira aposentadoria, quanto na desaposentadoria 40 dias depois, no ano passado. Fica essa pontinha de dúvida, o maior da história merecia uma turnê de despedida, por mais que ele não quisesse, mas que a gente aproveitasse cada... O Big Ben teve. Exatamente, em outro nível, né, completamente diferente, mas foi possível. O último jogo no Heinz Field, na época ainda era Heinz Field, o último jogo no grande pote de mostarda, com a torcida prestando todas as homenagens devidas ao Big Ben, e a gente não teve a oportunidade de viver esses momentos com o Brady, simplesmente o maior jogador desse esporte na história. Mas ele tá colhendo o que ele plantou, e a pontinha de dúvida se vai voltar ou não vai perseguir a gente enquanto ele tiver minimamente condições físicas. E a gente sabe que tem. Inclusive, ele já aposentou e já tá fazendo vergonha na internet também, né? Já tá o típico idoso na internet. Postando foto de cueca, cara. Pelo menos aquele simbólico contratinho de um dia com o Patriots para aposentar como um Patriot, pelo menos isso ele poderia fazer, entendeu? Então, mas eu nem julgo. Não vai rolar ainda. Eu não julgo ele ter dado esse ataque aí no programa, porque o velho, ele é assim, ele tem rompantes de mau humor repentinos e incontroláveis, entendeu? Então já é uma característica da idade. Assim. O velho, ele sobe, ele fica, por isso que o velho grita muito com a TV. Porque o velho vê uma propaganda que ele não gosta, ele grita, reclama com a TV, depois ele volta ao estado normal, entendeu? O Brady já tá com esse sintoma. Só fazendo alguns registros aqui do chat, ó. O Anderson Tomás está perguntando aqui se o Brady não aposentar, o que ele vai fazer com o pote de areia de onde ele gravou o vídeo. Tava valendo 90k no início, né? Quanto que chegou a valer? Que você chegou a olhar o final do preço? Eu parei de olhar quando tava 120. E a gente aqui igual 3 otários trabalhando. É difícil. Não cheguei a olhar, não. Anderson 120 Brown, mil dólares, meu querido. Foi citado no começo do bloco, chegou aqui. A nossa Érica Hayashibara também sempre presente, deixando o seu comentário, o seu like. E a Exultank Trum tá aqui oferecendo uma promoção pra gente ganhar mais views, mais seguidores, mais bots de chat. A gente agradece. Qualidade garantida. A gente agradece, a gente tá feliz com os nossos seguidores. Aliás, se você quiser fazer parte também do grupo que financia esse projeto, apoia.se/NFL, etc. A gente continua lá, mesmo quando tirarmos as nossas férias depois do Super Bowl, continuaremos lá fazendo igual o Marcelo Faria, que tá aqui escrevendo Sunderland maior de todos, Detroit maior de todos, em árabe, no chat. Não sei porquê ele tá com essa mania hoje, mas vai entender. Pessoas maravilhosas do naipe de Marcelo Faria. Você só convive no grupo NFL, etc. Diretoria. Para isso é só ir lá no apoia.se/NFL, etc. Mandar um beijo pro maior fã do Brady deste chat, deste NFL, etc. Certamente, que é Rafael Cooper. Né? A gente tá citando ele todo episódio, então vamos manter a tradição. Um beijo pro Cooper, que escuta a gente malhando amanhã. Verdade. Você copiou esse beijo do Marcelo aqui no chat, mas eu vou deixar passar dessa vez. Outro que anunciou a aposentadoria também foi o AJ Green, oficialmente, porque já estava meio que aposentado em campo, já era ex-atleta em atividade. Verdade ou mentira? Verdade. Na verdade, isso aí, na legislação brasileira, se caracteriza como um abandono de emprego. O sujeito simplesmente larga o emprego dele e não dá nenhum aviso para o empregador. Mas o grande problema é que era o Cardinals, né? Não dá para falar que é bem um emprego. Aí tem que checar se o Cardinals cumpriu a parte da legislação que manda publicar no jornal, né? Fulano de tal, abandono de emprego, deve comparecer à empresa, senão será caracterizado abandono de emprego. Não sei se o A.J. Brown lê jornal impresso, né? E talvez ele tenha perdido esses avisos de abandono de emprego, mas claramente caracterizado isso aí. A.J. Green teve uma fase muito boa. Ele errou a cor. Ele errou a cor, né? Brown é Green. É verdade, o A.J. Green. O A.J. Brown tá jogando e vai jogar o Brown pode continuar. É o Green.
O AJ Green teve uma fase muito boa, me fez passar muita raiva como rival de divisão. Numa duplinha com Andy Dalton, por aí você já vê, né? O cara para ser dominante como ele foi. Com Andy Dalton, o Red Rifle de quarterback, é porque o cara tem que ser bom. Mas depois que ele começou a sofrer com lesão, ele nunca mais foi o mesmo. E aí, aqueles flashes de final de carreira que a gente esperava dele realmente não aconteceram. Foi só ladeira abaixo, numa espiral de decadência, e agora decidiu se aposentar depois de 12 anos na liga. Vai deixar saudades principalmente nos torcedores do Bengals, onde ele foi draftado e teve a sua melhor fase, porque no Cardinals mesmo, nos últimos 2 anos, não arrumou nada, né? Ele também perdeu a oportunidade, né, Ticas? Poderia ter feito igual o Brady fez. Ia para uma beira da praia, anunciava que estava aposentado, já falou assim, inclusive já estou vendendo aqui a minha areinha, quem quiser comprar, link está aqui embaixo. Obrigado, sou eu que estou vendendo. Não, então, o AJ Green ele foi meio que atropelado pelo Ja'Marr Chase lá no Bengals, né? Ele foi de wide receiver 1 para nem terceiro string, e acabou indo para o Cardinals para ser um contraponto ao DeAndre Hopkins, né? Ser um cara que alinhasse conjunto com o DeAndre Hopkins. O problema é que ele não contava que o anão não estudava o jogo. E aí ele não sabia utilizar. Se ele não sabia utilizar o primeiro wide receiver, imagina o segundo. Então, quem não estuda o jogo é assim mesmo. Só tem uma dimensão das jogadas. Então, realmente foi bem prejudicado esses últimos anos de Cardinals, não só pelas lesões, mas também por jogar com o Kyler Murray, que está com a cabeça em outro lugar, não é NFL. Nossos representantes oficiais da torcida do Philadelphia Eagles chegaram no chat, Tereza Bernardes dando seu boa noite com pequenos emojis de aguinhas de asas abertas. E o nosso Felipe Bertelli dando boa noite, povo lindo, uma comemoração hoje e esperamos mais uma grande vitória no Super Bowl. Eu não sei do que se trata a comemoração hoje, não sei do que ele tá falando, já que aqui a gente só fala de bola oval e hoje não teve nada relacionado à bola oval que justifique alguma comemoração. Talvez pode ser algum injury report lá dos Chiefs falando que alguém tá fora do jogo e ele comemorou, mas vai saber. Aí depois pergunta por que a gente declara a torcida pelos Chiefs aqui no podcast e o pessoal reclama, tá vendo? Mas faz parte, tudo numa boa, tudo numa boa. Vamos falar do que interessa mesmo, a notícia da semana. O Pro Bowl reformulado. Não, calma aí, né? Também não é assim, né? O Pro Bowl virou, de fato, oficialmente uma grande gincana entre AFC e NFC, além dos jogos de flag disputados em blocos separados no decorrer da tarde de domingo. Entre os blocos, fizeram alguns duelos de habilidade ali, nos intervalos entre os blocos do flag football. Então ficou aquela coisa meio nem lá nem cá. Pareceu meio atravancado o cronograma da tarde de domingo ali. Mas durante as semanas tivemos até alguns eventos interessantes, o famoso dodgeball, que na prática é uma queimada um pouco mais organizada, foi legal de assistir. Isso tudo... É melhor que o flag, tá? Dodgeball é melhor do que o flag. Eu vi porque eu tava passando pela sala, tá, gente? Eu e a nossa Érica aqui do chat, nossa apoiadora, também comentou lá no grupo. A gente não parou para assistir nada de Pro Bowl Games. A gente estava passando pela sala e, coincidentemente, estava passando o Pro Bowl ali na tela da TV e a gente deu só aquela olhadinha. No final das contas, muita crítica, inclusive de jogadores que participaram do Pro Bowl. O Josh Jacobs estava on fire, tava pegando fogo no Twitter, reclamando do Pro Bowl, falando, gente, condecora a galera, nomeia os melhores aí de cada conferência, da votação, do júri técnico e deixa a gente descansar, curtir as férias, porque esse evento realmente não tá valendo de muita coisa. E aí ficou aquela sensação, já que a gente adora falar sobre teoria da conspiração, de que a NFL poderia ter feito esse evento só para poder mostrar que aquele joguinho que a gente reclamava, de todo mundo equipado com pad completo, mas que quase não tinha tackle, encostava e acabou a jogada, que aquilo não era tão ruim assim. E aí, vocês acham que ano que vem volta o flag football ou voltamos pro two-handed pad? Primeiramente, a receita do sucesso a gente já deu aqui no NFL, etc., no ano passado. A gente já deu a receita aqui, vou dar a receita de novo. Alô, ouvinte aí que trabalha na NFL, que a gente sabe que você está aí, você escuta aqui o que a gente fala e depois você leva para lá. Em vez dessa palhaçada que vocês fizeram, vamos pegar 2 times de jogadores free agent, esse pessoal que joga XFL, que joga EFL, UCFL, FLFL, pega esse pessoal, monta 2 times, aí beleza, bota aí um Peyton Manning e um Eli Manning para serem os head coaches, e aí é o seguinte, bota o pessoal lá para jogar
e deixa os olheiros dos times assistirem. E fica valendo o contrato ali. Faz um tipo de contrato especial, um contrato baratinho, que não entra no cap. Você vem para cá para o Practice Squad, você pode ficar 1 ano. E pronto, faz esse joguinho lá, porque aí você vai ter pessoas jogando, valendo a vida. O cara vai jogar sabendo assim, porra, eu tô aqui tendo a minha chance de entrar na NFL pela porta lateral, né? Em vez de entrar pelo draft, entrar ali pela portinha lateral. Mas entrar, ter a minha chancezinha no Practice Squad, seria com certeza muito mais divertido, com certeza muito mais disputado, e não mexeria com o pessoal da NFL que quer tirar férias. Agora, vou ser muito honesto. Eu tô achando interessante, eu não assisto, mas eu estou achando interessante o flag football. Você não football. passa pela sala. Não. Não, até mesmo os campeonatos de flag football que tem no Brasil e tal, eu não sou muito de assistir. O meu próprio Imperador, esse querido maravilhoso, participa de campeonatos de flag football aqui em Minas e tal. Não é um lance que eu tinha costume de assistir, eu estou assistindo de vez em quando e estou achando algumas coisas bem interessantes. Eu vi um pouco desse flag football da NFL, tem algumas coisas que realmente são interessantes. Eu gosto de algumas coisas da dinâmica do grupo, da dinâmica do jogo, da forma como o blitzer precisa chegar no QB e o QB tem que fazer o passe. Tem umas coisas da dinâmica que eu acho bem interessantes. Agora, obviamente, isso, do jeito que foi feito, era uma receita para o fracasso. Primeiro que você sabe que o Peyton Manning não sabe perder. Ele não entende o conceito de brincadeira. Provou isso mais uma vez, né? Ele só entende o conceito de disputa ou não disputa. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma disputa, para ele, a mesma coisa, um Super Bowl ou uma porrinha. Mesma coisa, mesmo nível de estresse. Ou, então, não é uma disputa, estamos só conversando. Aí tudo bem, então não estamos disputando nada. Então, isso aí você já sabia que era uma bomba que ia explodir. Jogador reclamando, é óbvio que ia ter. Só que você acha que realmente o Josh Jacobs está reclamando por causa do jogo? Não, isso é uma frustração contida que ele está aí da temporada inteira. Ele está só descontando no flag. Então, Josh Jacobs, vai fazer uma terapia. E para ele, principalmente, é pior, né, Magal? Porque foi no estádio do time dele. Exatamente. Então deu essa sensação de continuidade de uma temporada que foi horrível. E aí ele continuou vivendo, né, ele essa só temporada revivendo o trauma, Ticas. Revivendo o trauma. Você não pode fazer isso com a pessoa traumatizada, fazer ela reviver o trauma sem o devido suporte, né? Então, completamente errado. Quem salvou disso aí tudo, sincero, o torneio aí de recepção do dia, pelo amor de Deus, eu não vou nem comentar isso aí. Isso aí foi uma vergonha alheia sem tamanho. O Marcelo Faria falou que tem que comentar sim, porque o Amon-Ra St. Brown do Detroit Lions dele foi o campeão. Cara, foi constrangedor. Ali, o Amon-Ra ainda fez o mínimo de esforço. O Stephon Diggs estava claramente de sacanagem. Marcelo, você é melhor do que isso, Marcelo. Você torce pro glorioso Detroit Futebol de Regatas. Cara, você não pode se envolver nessas pequenices. O que salvou aí de verdade foi o Derek Carr. Com seu comentário honesto, sincero, quase catártico, eu diria. Foi um momento ali de liberação para ele. Dizer, gente, eu sou ruim pra cacete, pô. Por isso que eu não vou continuar aqui. É isso. É sobre isso e tá tudo bem. O comentário dele foi tão espontâneo ali na hora que o Ryan Clark, que estava entrevistando, ficou totalmente sem ação, ele não sabia o que perguntava depois. Porque ele mesmo fez a pergunta, né? Pra quem não assistiu, num dos duelos de habilidade, que tinha que acertar boneco em movimento, descer no campo. Precision. Várias distâncias. Foi precisão, né? QBs, né? Isso, de várias. Esse é até legal. Eu não assisti ao vivo, eu só vi os melhores momentos, mas parece que esse é divertido de ver os caras tentando acertar o bonecão do posto lá, dançando no meio do campo. E aí, o Carr emendou uma sequência boa aí, acertando os alvos. E aí, no final, o repórter, ex-jogador também da repórter da ESPN, o Ryan Clark, foi lá e perguntou: e aí, cara, você já teve uma sequência tão boa em Las Vegas? Algo nesse sentido. Aí ele, não. Se eu tivesse, eu não tava sendo trocado pelo meu time pra outro time. E, tipo assim, continuou com a cara na boa, respondeu. Aí o Ryan Clark ficou perdido. Tipo assim, ele fez a pergunta, travou. Acho que ele não esperava uma resposta tão espontânea e sincera assim, e pum, travou. Aí deu aquela gaguejada e mudou de assunto, seguiu. Realmente o Carr brilhou. Então, mas essa participação do Carr foi boa, que é um desafio de habilidade sempre legal de ver os QBs, a precisão deles. Esse ano não teve o de interceptações, que é um dos melhores também,
que o quarterback vai com aquele óculos de esqui para poder o DB não saber para onde é que ele vai lançar a bola no alvo. Esse ano, infelizmente, tiraram esse desafio, que é legal. O dodgeball é sempre a melhor modalidade. Eu botaria o dodgeball, que é a queimada, né, com várias bolas, no domingo, ao invés de fazer o flag. E ele se dedica, o dodgeball eles se dedicam mesmo. Tanto é que não vale bolada na cara mais, porque em 2019 alguém tomou uma bolada e bichou metade da cara dele. Se tomar uma bolada de um jogador de NFL, não é nada agradável. E falando do bandido, o Myles Garrett tentou roubar na final do dodgeball, não conseguiu e tomou o troco, saiu mancando do flag, e pode ser aí complicar seu início de temporada. Se foi aquela lesãozinha do dedão do Mahomes, é até cirúrgico o negócio. Não, mas então o bandido merece. É o tough toe, né? O famoso destroncou o dedão, mas parece que o raio-x hoje já deu negativo, é só repouso mesmo. Já deu negativo. Então, mas aí o problema é o seguinte, que quando começa a dar lesão ali, é pesado, porque já tem alguma coisa errada. Lembrando que esse bandido capotou de Porsche e 3 semanas depois já estava jogando de novo. E muito obrigado a quem deu um tackle no Tyreek Hill, no flag, porque bandido merece apanhar, até de brincadeira também merece apanhar. Pois é, mas moral da história. Foi o Jalen Ramsey, não foi qualquer um. Vocês acham que ano que vem volta o pad estilo two-hand, fingindo que é tackle normal, ou fica o flag football, eles vão só inventando essa questão dos blocos, de qual evento de habilidade vai ficar entre os blocos do jogo? O que vocês acham que vão fazer ano que vem? Não, eu acho inclusive que o flag deve ficar, Ticas. Porque o flag é uma modalidade muito bacana. Muito bacana. Pode até ser para quem treina, para quem é especializado, para quem disputa. Exato. Aí é o ponto que eu ia chegar. Foi pior do que qualquer Aí é o ponto que eu ia chegar. modalidade. Sabe o que deveria ser? O que deveria ter? Eles deveriam pré-selecionar 2 times ou um time de flag, fazer tipo uma seleção de flag dos Estados Unidos para jogar contra os jogadores da NFL. Porque tem inclusive o flag é um esporte que está cotado para ir para as Olimpíadas. Então, deveria ter seleção americana de flag contra os jogadores da NFL. Porque aí você ia ver muito maluco forte, grande, não sei o quê, tomando baile. Porque o cara de flag é outro nível de swag, de swing, de requebrar as cadeiras, entendeu? São outras ideias. Botar os caras um contra o outro serviu pelo menos para isso aí, né? Pelo menos para o Tyreek Hill tomar uma pancadinha, ficar esperto ali, mas do jeito que foi, você imagina, se o Josh Jacobs estava reclamando no Twitter, como é que você acha que ele estava lá para participar do evento? De saco cheio, de má vontade. O Stephon Diggs é a mesma coisa. Então, eu acho que é bacana essa ideia do flag. Tiveram 2 QBs, né, que coordenaram os times. A QB dos Estados Unidos coordenou um time da NFC, eu acho, e a da AFC foi a QB do México, que são 2 estrelas do World Games, né, que é os Jogos Mundiais de Esportes do Hemisfério Norte. É nos Estados Unidos sempre. Para quem acha que o Pro Bowl pode acabar, a prova foi que foi divulgada a audiência dessa pataquada aí da tarde de domingo, começa o flag, aí acaba o flag, aí vem o Move the Chains, que é os caras de linha. Esse eu achei legal até, tirando a anilha de uma placa, né? Igual aquelas, imagine você que não assistiu, aquelas barras, aqueles bonecos que formam barras no nosso futebol, o pessoal treinar, formam barreiras, na verdade, né? O pessoal treinar falta. Imagina aquilo cheio de anilha atrás, os caras tirando pra arrastar aquele negócio no meio do campo. O Move the Chains eu acho que foi um duelo legal também. Então, com essa confusão inteira, 6.280.000 pessoas ligadinhas na TV assistindo o Pro Bowl Games. Não é o jogo do Pro Bowl, Pro Bowl Games. Quase a nossa audiência aqui da NFL, etc. Você vê que é forte. Exatamente. É uma audiência que pega mais do que jogo de playoff da NBA, pra vocês terem uma ideia. Playoff de beisebol, playoff de hockey. Então, a NFL é um monstro de audiência, ela é um monstro de entretenimento comercial. Algum jeito eles vão dar, eles vão ficar, ou vão manter esse esquema, pode fazer, a gente pode reclamar, vai continuar sendo feito porque dá audiência, a gente para ver.
ou quem não para pra ver, passa pela sala, ou então tá zapeando e de repente escapola o controle, para na ESPN, tá passando pro Ball Games e acaba assistindo um pouquinho. Inevitável. Editoria da TNews. Acabaram de começar as férias de alguns times e já tem editoria pesada. O da TNews voltou com tudo. O Joe Mixon teve um mandado de prisão expedido após ser acusado de ameaçar uma mulher com uma arma numa briga de trânsito em Cincinnati na véspera do confronto do round divisional contra os Bills. Porém, antes que ele fosse detido, a polícia decidiu retirar a acusação e continuar a investigação na busca de mais provas desse incidente. O que significa o quê? Ele ainda não foi preso, mas ele ainda continua podendo ser indiciado ou processado. Se a polícia decidir não seguir com o processo criminal, ele pode ser processado na esfera civil pela vítima, que já agora que ele está identificado, sabe que foi o Joe Mixon, que numa briga de trânsito apontou uma arma para ela e ficou ameaçando. Já o Josh Sills, guarda reserva dos Eagles, foi indiciado por estupro essa semana por conta de um incidente ocorrido em dezembro de 2019 e que vinha sendo investigado desde quando ocorreu. Claro que o timing causa alguma estranheza, só que com uma acusação dessa não tem conversa, não tem timing, não tem nada. Já foi afastado do time e já foi incluído na Commissioner Exempt List, aquela lista de exclusão do comissário, enquanto ele aguarda julgamento. Então, parece que sempre vai ter alguém de algum dos times do Super Bowl que vai se meter com polícia na semana do jogo, e aí tanta gente fica falando de não causar distração, de se comportar, de se preparar, de se concentrar. Tudo bem que o do Josh Sills é um caso pregresso, uma coisa que aconteceu já há algum tempo e veio à tona justamente essa semana, mas a gente fica com essa sensação de que o time foi pro Super Bowl, pode esperar que vem notícia policial aí. O difícil de você perceber quando é que vai estourar é porque o caso vem se arrastando, né? Mas eu também concordo que as autoridades americanas podiam olhar ali e falar, não, espera aí, o cara vai disputar o Super Bowl daqui a pouquinho e tal. Acredito que já tenha acontecido no passado alguma coisa nesse sentido, porque já que são as polícias das cidades ou dos condados ali, né, tem toda uma comunidade envolvida, dinheiro. É claro que a gente tem que desconfiar disso, mas que bom, né? Que bom que uma investigação não foi parada porque o cara é um atleta profissional que vai jogar o Super Bowl. Então, a gente fica feliz. Mas é isso. Ticos, eu acho que esse é 100%, é 100% de aproveitamento dos 32 times, cara. Não tem muito jeito, não. Os caras vão se meter em confusão. Eles não estão nem aí se eles estão na semana do Super Bowl, durante a temporada. Os caras não aliviam, não. Eles acham que eles são acima do bem e do bom. Olha, Ticos, direito americano não é uma das minhas inúmeras áreas de conhecimento e expertise. Né? Não posso dizer que conheço muito de direito americano. Então, não sei dizer o quanto é estranho ou foi só coincidência o fato de que as coisas aconteceram da forma como elas aconteceram. Né? No meu olhar de leigo, e a internet me ensinou que leigo ou não, você pode opinar sobre o que você quiser, eu acho que é esquisito esse timing. No caso do Josh Sills, eu acho que não. Me parece que foi o andamento do processo e foi uma coincidência. Agora, no caso do Joe Mixon, essa história de faz mandado de prisão. Não, peraí, pensando bem aqui, acho que a gente não tem prova suficiente, não. Deixa quieto, dessa vez não. Fica parecendo uma coisa que eu faço muito aqui em casa e que é errado, que é fingir para as crianças que eu vou deixar de castigo e na hora mesmo eu não deixo, entendeu? Se fizer isso aí, você vai ficar de castigo, hein? A criança faz, olha na minha cara com olhar de desafio e eu não boto ela de castigo. Então, eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa que fizeram com o Joe Mixon aí. Foi só para dar um susto nele. Foi só fazer nós estamos ligados. Eu acho que foi o contrário, Magal. Eu acho que depois que saiu a notícia que tinha um mandado no nome dele, ele acionou o advogado virou e falou assim, peraí, esse mandado tá baseado em quê? Negativo, vou recorrer. Aí a polícia virou e falou assim, opa, cachorro grande na área, vamos aguardar, porque senão pode dar ruim pra gente. Eu acho que foi a base da carteirada do advogado, que deve receber muito bem pra isso, não deve ser qualquer advogado de porta de cadeia, um advogado top, virou e falou assim, opa, está baseado em que este indiciamento? E aí a polícia recuou, opa, é figurão, gente de grana, vamos reavaliar. Não, eu espero, no mínimo, eu esqueci o nome dele agora, mas no mínimo um advogado do naipe daquele advogado que tinha lá no Ratinho,
que dava o conselho sobre o DNA, se cabia pensão, se não cabia. Eu espero um cara desse patamar no mínimo, né? Agora, eu acho que de qualquer forma fica o susto na cabeça do cara. Aí você vira pro maluco e fala assim, só para te lembrar aqui, você pode ter uma dívidazinha com a justiça aqui, tá? Mas assim, fica tranquilo, foca no seu jogo, vai fazer o scout do time adversário aí. Mas nós estamos aqui puxando a sua ficha aqui, coletando prova, de repente, quem sabe, a gente não bate na porta da sua casa às 6 horas da manhã para te prender, né? Eu acho que isso mexe com a cabeça do cara. E mais uma vez, né, Ticas, essas confusões todas aí, jogador arrumando treta em semana do Super Bowl, é a falta da consultoria, da assessoria do NFL, etc, né? O cara ficar em casa, ficar sossegado, jogar seu videogame, ver a sua série, ver o seu filme do Sean Payton, ver o Wade for Brady, Piratão. Não é não, né? O cara quer ficar arrumando confusão, é muito difícil. Lembrando que o Joe Mixon tem histórico da época do universitário, em que ele agrediu uma mulher. Nunca foi boa bisca. E aí foi processado, foi indiciado, não chegou a ser detido, eu acho, teve que pagar a cesta básica, prestar serviço comunitário um tempão, e desde então não tinha se envolvido em outras tretas até apontar a arma na cara de uma mulher por conta de briga de trânsito. Então, já fica essa pontinha de pé atrás aí com o senhor Joe Mixon. O Rafael Santos chegou aqui no chat falando que é a primeira vez que ele vem assistir ao vivo. Seja bem-vindo, glorioso Rafael. Mas que ele deu azar de chegar justamente quando a gente estava falando de Pro Bowl. Acontece. Nessa época aí não tem jeito de fugir do noticiário, etc. Porque aqui é NFL, etc. Se você já ouve, você já sabe. Seja muito bem-vindo. Espero que você volte mais vezes, Rafael. E obrigado pela presença, hein? Já o Marcelo diz que o YouTube dele ficou preto, que ele não tá vendo nada, só está ouvindo. Reseta que resolve. O reset costuma funcionar, viu? Vamos lá, carrossel de coordenadores. Enquanto Colts e Cardinals continuam sem técnicos principais, a roleta desses coordenadores aí girou em alta velocidade na última semana. Em especial para os coordenadores de defesa, inclusive. Destaque, Brian Flores contratado para coordenador defensivo dos Vikings. Achei uma boa, hein? Kevin O'Connell no ataque, Brian Flores na defesa. Curti. O Wallace não gosta porque tem ranço. Por quê? Porque o Brian Flores não quis receber para fazer tanking lá em Miami. É um homem honrado, um homem íntegro. Mesmo assim, o Wallace brigou ficou com ranço, rapaz. É só porque isso. Ele brigou com o meu Messias. Porque o time dele foi processado, porque o Brian Flores é um cara que entende futebol americano, não gostava nem do Tua Tagovailoa, nem do chefe, e ninguém gosta do chefe, então não pode ficar puto com o Brian Flores, tá? Além disso, Joe Woods, que foi demitido dos Browns, vai assumir a defesa dos Saints. O Ejiro Evero trocou os Broncos pelos Panthers. O Steve Wilkes, quase acertado, quando a gente começou a gravar, parece que tudo encaminhado para assumir a defesa dos 49ers no lugar do DeMeco Ryans, que vai ser o head coach dos Texans. O Wilkes, que foi protelado no cargo de técnico principal lá nos Panthers. E do outro lado da bola, um caso muito interessante. O Brian Schottenheimer, para quem não lembra, ex-coordenador ofensivo do Seahawks, que não deixava o Russell cook, o Russell cozinhar, o Russell passar a bola do jeito que ele queria. Já tinha atuado esse ano como consultor do ataque do Dallas Cowboys, vai assumir a coordenação ofensiva do time no lugar do Kellen Moore, que, como a gente comentou na semana passada, vai para o Los Angeles Chargers. Então, nesse troca-troca todo aí, eu fiquei com uma dúvida e eu quero que vocês me esclareçam. Um coordenador, às vezes, não vai funcionar bem no sistema com um head coach, vai para um outro time e vai implantar um sistema que vai ficar azeitadinho com aquelas peças e vai funcionar beleza? Ou é só um caso de que a grama do vizinho é sempre mais verde? É igual o técnico do Brasileirão aqui. Troca um pelo outro, aí um assume um dia, o outro volta e roda, e na prática vai dar tudo no mesmo. O que vocês acham? Dicas, vou ativar meu modo consultor empresarial aqui. O que acontece é o seguinte, quando o cara troca de organização, muda a cultura da organização. E às vezes o cara tem um fit melhor numa cultura nova. Então, às vezes o cara não ia tão bem, ele não desenrolava tão bem, por causa da cultura organizacional daquela organização onde ele estava. E aí ele se muda, vai para uma cultura onde tem um fit melhor, ele desenvolve o seu potencial, ele aumenta a sua performance e gera os resultados que os donos esperam. Então, por isso que algumas dessas trocas funcionam, por isso que outras trocas não funcionam, e vamos combinar.
existe um ranço que vai se formando também, porque é o famoso, quando o resultado não vem, todo mundo começa a olhar para dentro do time para começar a procurar culpado, né? Ah, é o QB, é o running back, é a chamada do head coach, é a chamada do coordenador ofensivo, do coordenador defensivo, que não está fazendo um bom trabalho. E na medida que você vai olhando, vai criando esse rancinho, esse lodo no meio da engrenagem aí, que com o tempo tem hora que é melhor você falar assim, cara, vamos tirar aqui, botar outro. Nem é porque o cara está fazendo um trabalho ruim, mas é porque a relação já se desgastou num ponto que às vezes o cara faz a chamada e os próprios jogadores não executam com aquela vontade, porque já não vem mais no cara uma figura de liderança, uma figura de referência. Então, é muito difícil. E, por favor, né, gente, vocês são, a audiência aqui do NFL, etc., são uma audiência altamente qualificada, uma audiência premium, uma audiência Gold, Platinum Plus. Vocês não vão cair nesse nheco-nheco de rede social de mas o fulano era coordenador defensivo no time tal, a defesa lá era horrível, vão contratar ele para outro lugar, a defesa lá vai ser horrível também. Pô, gente, porra, pelo amor de Deus, né? Não é assim que funciona, né? O cara pode sair de um time e ir para o outro e fazer um trabalho incrível, e não é só o cara sozinho não faz o trabalho. O coordenador sozinho não faz o trabalho, ele depende dos bonecos, ele depende do resto da comissão técnica. Então, essas mudanças, elas são difíceis mesmo da gente analisar, e pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, principalmente quando o salto é para a posição de head coach, né? Aí é a loteria mesmo, pode dar super certo, pode dar super errado. A tendência, aproveitando esse gancho do Magal aí, a tendência é que um grande coordenador defensivo que fez um bom trabalho em algum lugar faça também um bom trabalho em outro lugar, a não ser que ele vá mudar de posição. A gente vê, vou usar o exemplo do Brian Flores, porque eu sofri na pele. Ele é um grande, as defesas dele no Patriots eram dominantes. Sem boneco, com boneco, o sistema do cara era fantástico. Então, não adianta você tirar a genialidade da pessoa. Quando ele foi alçado ao posto de head coach, não deu conta. Não deu conta, brigou com o GM, brigou com o quarterback, brigou com a tia da cozinha. Aí, meu querido, o ambiente ficou insustentável. E aí, depois a gente descobriu que eram coisas internas da franquia, que o dono que não mora nem em Miami, que não vai lá, queria que ele tancasse, ele não tancou. As denúncias ainda estão meio que inapuradas, porque ele mesmo também não quis tocar para frente o negócio. Então, é aquele negócio, né? É assim, a gente meio que desconfia de tudo que acontece na NFL. Às vezes ele queria só o holofote e queria uma posição para voltar, às vezes ele queria só ser ouvido por uma questão séria, mas a NFL não vai levar isso para adiante, porque senão vai ter que investigar as 32 franquias, tem todo esse joguinho. Mas ele voltando para a posição de coordenador defensivo, onde ele já foi genial uma vez, tem tudo para dar certo. No Vikings, que está precisando de defesa, que é um time que não esteve melhor nesse ano, por exemplo, porque não tinha defesa, nem quarterback, mas aí o quarterback eles resolvem só trocando um cara. Então, você pode ser que eles tenham sucesso sim. Agora, essa dança das cadeiras, me parece, Ticas, muito mais um realocar de posições natural para um final de temporada. Tudo bem que a gente vê um volume que não é habitual, né? Mas eu acho que também tem muita gente chegando, Ticas. Tem muita gente nova chegando e conseguindo esses postos. E a gente está vendo uma nova geração de coordenadores surgindo por aí. Mas o meu ponto de surpresa, Wallace, é justamente esse. O pessoal novo que está chegando, ou que está sendo promovido de algum cargo de técnico de DB, técnico de linha para coordenador defensivo, ou vale o mesmo para as posições do ataque, eu até entendo. Eu acho que é natural esse fluxo de promover e alguém se afasta ou vai para o universitário e volta. Agora, essa troca de coordenador... exatamente. Famigerado pipeline de sucessão. Agora, coordenador de um time demitido vai assumir a mesma unidade no outro time. Com essa quantidade que a gente viu, principalmente essa última semana, eu fiquei um pouco surpreso. Eu acho que eu não esperava. Eu acho que ficou muito esse joguinho de carta marcada, porque não promove ninguém, não traz ninguém de fora, não dá chance para uma ideia diferente, e ficam sempre os mesmos. Coincidência ou não? Maioria aí,
salvo uma ou outra exceção, como o Brian Flores, a maioria aí é o cara branco de meia idade, com histórico de jogador, pelo menos no nível universitário, alguns de jogador na liga, e passaram aí pelas árvores de técnicos mais badaladas da NFL. Então tem gente que passou pela árvore do Belichick, teve gente que passou pela árvore do Shanahan e por aí vai. Então, a minha estranheza é essa. O cara sai de coordenador de um time, pega a coordenação no outro. E aí vão se dançando essas cadeiras. O nosso Rafael Santos, que disse que vai voltar mais vezes aqui para assistir o ao vivo, sacrificando o período em que ele lava a louça escutando a gente na quarta. Não precisa sacrificar. Na quarta você ouve 1,5 ou 2 vezes a velocidade, e aí você compara, entendeu? Com o ao vivo aqui em velocidade normal, põe 1,5 lá e dá mais um play pra gente. Pode continuar ouvindo no dia seguinte lavando louça sem problema, tá? Ele dá um ótimo exemplo aqui no chat. O Brandon Staley foi coordenador defensivo de uma das melhores defesas, ou a melhor defesa, aí depende do critério. Não vou entrar nessa, senão o Batata fica bravo com a gente, mas tem critérios diferentes, rankings diferentes para se avaliar as melhores unidades defensivas da liga. Mas ele foi coordenador de uma das melhores defesas na época dos Rams no ano e foi head coach de uma das piores defesas 1 ou 2 anos depois. Então realmente mudou as peças, muda o jogo inteiro, muda o sistema, muda tudo, independente do cara ser o mesmo, né? Ótimo exemplo. Chega de notícia, chega de headline, bora pro nosso debate cetra com a nossa prévia do Super Bowl. Para você que tá chegando aqui pela primeira vez, nossa prévia do Super Bowl é a prévia etc. Se você quer ouvir sobre duelos de jogadores específicos, táticos, técnicos e físicos, aqui não vai ter, tá? Aqui a gente vai falar do extracampo, do show da Rihanna e tudo mais que tiver direito. Tudo etc. Vamos lá. Demorou 57 edições para termos um Super Bowl com 2 quarterbacks negros. Ficamos felizes pela representatividade ou tristes pela demora? Eu, particularmente, fico muito, muito, muito triste pela demora, porque a gente já tem quarterbacks negros de exceção há muito tempo na liga, né? E o que denota que as oportunidades eram muito raras para eles, pelo menos durante uns 30 anos, 40 anos. Porque é só você começar a dar oportunidades para essa garotada. Vamos lembrar que tinha o grande preconceito de que quarterbacks negros não tinham intelecto suficiente para poder entender o jogo e fazer as jogadas, que só serviam para que fosse uma mudança de característica, que até hoje tem essa peste de que o negro corre mais porque tem aptidão física mais desenvolvida, de fibras musculares e tal. Isso tudo é preconceito, isso é tudo racismo. Isso está num espectro do racismo, entre aspas, cientificamente, teoricamente embasado, mas é tudo racismo, do mesmo jeito. Então, foram esses negros conseguirem as posições de destaque nos colleges, né, nas universidades, serem draftados pelos principais times e pelos times que estavam querendo montar dinastias, que eles começaram a frequentemente aparecer no Super Bowl. Então, eu fico mais triste pela demora, mas fico muito feliz mesmo, que sejam 2 caras que são novos, que podem fazer outros Super Bowls, outros duelos de Super Bowl pela frente. Não, sem dúvida, demorou muito. E, na verdade, isso é um problema sistêmico, né? Não demorou muito por azar, não demorou muito porque foi coincidência, ou como gosta de dizer o Ticas, né? O imponderável. Não foi o imponderável. Foi o ponderável. É isso, foi o ponderável. Quando a galera escuta falar de racismo estrutural e desse tipo de coisa, é exatamente disso que a gente está dizendo. A lógica da estrutura, ela serve para isso, para você levar 57 edições para finalmente ter 2 negros QBs disputando um Super Bowl. E o que é mais bizarro, você fala assim, não, mas é porque tem pouco QB negro. Exato. Por que tem pouco? Porque historicamente tem pouco. Hoje, quando a gente olha, e aí o jovem da rede social, né, essa figura peculiar, vai falar assim, mas não tem pouco não, O famoso, o mundo começou em 2000, né?
O mundo começou em 2000. Eu falei, não, querido, você tem que olhar para o período inteiro. Se você olhar a NFL inteira, não teve. Não teve, ainda falta muito ainda. Mas, não é muito, não é pouco, não, falta muito ainda. Então, eu achei muito, assim, foi especial. E o pior, Ticas, já tem uns 4 ou 5 anos que a gente está batendo na trave toda hora. Isso é que é pior. Assim. Então, uns 4 ou 5 anos que a gente bate na trave. Muitos, pelo amor de Deus, estou botando a culpa nele, tá? Muitos por causa do Tom Brady, porque o Tom Brady chegava direto, né? Mas não só por isso, porque a gente começou a ter mais QBs negros de alto nível e eles começaram a chegar nos playoffs e começaram a chegar nas finais de conferência. Todo ano acontecia alguma coisa e a gente não tinha essa configuração que a gente tem hoje. Então, assim, eu fico muito feliz que a gente tenha essa configuração e tomara que no futuro isso fique uma coisa tão banal que a gente sequer comente, né? Da mesma forma que hoje a gente já não precisa comentar coisas que viraram banais, tipo a mulher ter direito a voto, tipo não ter diferença, pelo menos não como era nos Estados Unidos nos anos 50, né? Diferença física de lugares, lugar no ônibus, bebedouro e não sei o que. Então, pelo menos a gente está caminhando. É uma conta enorme que a gente tem, gigante, mas pelo menos a gente está caminhando. Né? Então eu fico triste de ter demorado, mas fico pelo menos um pouco mais feliz que pelo menos a gente está caminhando na direção certa. Sabe a estatística que me deixou mais chocado, realmente, como é estrutural, tudo isso que a gente está falando? No decorrer da história desses 57 Super Bowls, né, desde que se juntaram as duas conferências, e é o que a gente chama da era Super Bowl. Porque eu acredito que, como antes, lá de 67 era até pior, eu não acredito que o cenário fosse muito diferente também antes. Pelo contrário, era pior. Então, você imagina que nós tivemos, nessas 57 edições, 3 quarterbacks negros campeões do Super Bowl. O Doug Williams, o Russell Wilson e o Patrick Mahomes. 2 deles já na nossa geração assistindo. Então, 3 em 57 edições. Na verdade, 56, né? 57ª agora. Então, essa estatística me deixou muito pensativo nessa questão do quanto que a gente está atrasado. Por quê? Não precisa ir longe, quer ver? Na nossa profissão, quantos comentaristas quarterbacks negros existem? Sim. E aí você tem o Dan Orlovsky, que saiu pela endzone, que a maior jogada da vida dele é sair pela endzone, né? Com a camisa do Lions, comentando. Então, tem conta para pagar ainda, tem esteira para caminhar ainda. E voltando ao que você fala do estrutural, a gente que acompanha, não de perto, não pequenas ligas, não os menores níveis do futebol americano, mas a gente está sempre envolvido com documentário, com série, com história pregressa de carreira de alguns caras, a gente está sempre envolvido nesse universo. A quantidade de moleque, quarterback preto, que quando chega no colegial é mudado de posição, e aí, se não topar, não vai ter o direito à bolsa, vai ser dispensado do time, vai ter que buscar uma transferência. Não é pouco não, gente. Por quê? Porque os técnicos da velha guarda continuam com essa mentalidade. Nossa, mas você é tão físico, você daria um ótimo cornerback, um ótimo safety, por que você vai ser quarterback? Quarterback eu já tenho. Aí tem um cara ali que não consegue dar 3 passos pro lado no pocket, mas que é preciso, que tem a carinha do quarterback de filme da Sessão da Tarde, ele continua com a vaga, e o cara que veio com talento é convertido para outra posição, e aí é menos um para poder chegar no Super Bowl se profissionalizar. Entendeu? Onde que vai a estrutura do negócio? Então, realmente, a gente não queria ter demorado tanto, a gente espera que não demore tanto o próximo, que o Lamar Jackson, se continuar em Baltimore, também represente, tá? Mais um, mas tá difícil ele continuar lá, na verdade. Aí o Rafael Santos tá falando que é o Zach Wilson aí, ó. Exatamente, pick 2, não consegue virar uma bola lá nos Jets, com um ataquezinho teoricamente ok, e o pessoal dando moral, porque é a carinha clássica, né? Do quarterback branco, lourinho, de olho azul, pra fazer marketing num time de Nova York. Então é isso aí. A gente espera que esse cenário mude o quanto antes. Próxima narrativa, o Andy Reid Bowl. O Andy Reid, um dos técnicos aí, Hall da Fama garantido, imediato praticamente, um cara querido pela liga inteira,
e que apesar de ter sido demitido nos Eagles, mantém muitos laços, muitas relações lá, é muito querido lá até hoje, com gente do time, com o pessoal que é proprietário lá, do grupo proprietário do Philadelphia, e tem toda essa história dele participar de um Super Bowl com o time atual contra o ex-time. Então ele saiu demitido dos Eagles, assumiu já o Kansas City imediatamente, e tem história com esses dois, é o Andy Reid Bowl. Inclusive, tem mais um agravante nessa história. Quando ele foi para os Chiefs, o Nick Sirianni, atual técnico dos Eagles, era técnico de recebedores lá. Só que o Andy Reid não quis manter alguns cargos da comissão anterior, dispensou o Nick Sirianni, não sei se direto ou indiretamente, e levou o David Culley pro lugar dele. Então ainda tem essa história anterior entre os dois head coaches. Mas falando do jogo em si, a experiência, lógico que hoje o time é muito diferente. Eu acho que tem só 3 jogadores que foram draftados ainda na época do Andy Reid, afinal já tem 10 anos que ele tá em Kansas. Essa experiência, esse ambiente, o Nick Sirianni tá no 2º ano dele como head coach. Dá a vantagem total pro Andy Reid ou não é bem assim? Total, absoluta, completa, inquestionável, total. Começo de conversa, Ticas. Ele fez certo de não levar o Nick Sirianni. Se você olhar a cara do Nick Sirianni, você vê, ele tem cara daquele funcionário pilantra, que chega atrasado, que mete atestado, que vai dormir no banheiro, vai fazer a famosa cagada paga. Então, você olha para a cara do Sirianni, você já sabe. Qualquer gestor, hoje eu estou empresarial, qualquer gestor que chega numa equipe, olha a cara do Sirianni e fala assim, aquele ali é que vai dar problema. Aquele ali é que eu tenho que ficar de olho. Então, ele não ter levado, para mim, já é sintomático. Já é um indício. Segundo ponto, Ticas, a gente até comentou isso aqui já em outras ocasiões. A experiência dentro do Super Bowl, ela é um fator muito determinante. Aí, gente, eu não estou dizendo que o Eagles não possa ganhar, não. Porque aí chega na segunda-feira, aí vai, lá, o Eagles ganhou, viu? Eu sei, gente, eu não estou dizendo que não possa acontecer. Eu estou dizendo que no Super Bowl é a hora que a criança chora e a mãe não vê. A hora que o bicho está pegando, é a hora que o jogador que fica lá na rede social, não sei o que eu sou foda, que nós vamos arrebentar, a hora que ele está ali, ó, com o helmetzinho dele na cabeça, que ele alinha lá na cabecinha dele, é que dá o furico fechando aqui, ó, que não passa nem pensamento lubrificante, e aí o cara dá aquele cagaço de, caraca, e se eu fizer a merda aqui? E se eu fizer o drop que faz a gente perder o Super Bowl? E se eu cometer a falta que vai dar vantagem para outro time? Porque você pode ser o herói, você pode ser o Butler do Super Bowl, ou você pode ser o vilão, você pode ser o Matt Ryan do Super Bowl. Então, a experiência não só do técnico, mas eu acho que é uma coisa em cascatas. Ô, Magal, o técnico... nem só a pressão específica do momento, não. É uma semana de preparação completamente diferente. Ontem estavam todos os jogadores, os 2 times, fazendo o Media Day. E aí eles têm programas extra treino, extra concentração do próprio time, com imprensa, com torcida, com patrocinador. Imagina, eu vi um exemplo bom nisso no podcast hoje, imagina o tanto de amigo de infância que brota essa semana, querendo falar com o cara para pedir ingresso. Então, essa experiência ajuda não só pela pressão do momento, mas porque antes e durante o jogo, é um intervalo de 50 minutos para ter um show do intervalo. A preparação toda, o ambiente todo é muito diferente. Você já ter passado por isso antes, faz muita diferença. Ô, Tigres, você imagina que até com o Paulo Antunes o jogador tem que conversar, pô. Ele tá lá no Media Day dele, preocupado com o Super Bowl. Até isso o cara tem que se preocupar. Então, eu acho que é um negócio de cascata, Tigres. O head coach, ele deixa a CT tranquila, ele passa essa segurança, e a CT passa segurança para os jogadores, principalmente para o QB, que passa segurança para o resto do time. Quando despenca, você pode fazer o negócio desandar inteiro, igual a gente viu acontecer com o Matt Ryan no Super Bowl. O negócio desandou. Igual a gente já viu acontecer com o Shanahan mais de uma vez. Em playoffs, a coisa desandou. Pode acontecer com o Nick Sirianni? Eu espero que sim. Espero que ele desmorone.
Agora, o Andy Reid vai desmoronar no Super Bowl? Não vai. Não vai. Ele já passou por isso ganhando, ele já passou por isso perdendo. Então, para ele, são outros 500. E eu não, eu tenho certeza. Isso faz muita diferença. Não estou dizendo que isso vai decidir o jogo, mas isso pode decidir o jogo, dependendo do andamento. Para citar um último exemplo, esse o Flávio vai lembrar com muito carinho e amor no coração. O Super Bowl do Eagles, do Seahawks contra os Broncos. Os Broncos simplesmente desmancharam. No primeiro snap do jogo, safety, com Peyton Manning em campo, o time desmanchou. Desmanchou, o time virou uma farofa. E depois aconteceu quase que a mesma coisa, só que com Broncos em cima dos Panthers. Aquele time dos Panthers que vinha, não sei o quê, Ken Newton, super-herói, o time desmanchou. A defesa dos Broncos jantou o Ken Newton com entrada para principal, sobremesa e cafezinho no final. Então, pode acontecer com o Sirianni? Pode. Estamos aqui, na oração para que isso aconteça. Eu acho que tem dois aspectos aí. O Andy Reid tem uma equipe de jogadores mais experientes na NFL, mais rodados na NFL, inclusive. Já tem essa experiência dele mesmo e do seu principal jogador, o Mahomes, ganhando e perdendo o Super Bowl. Então isso conta bastante. Mas o Nick Sirianni pode compensar a falta de experiência dele, treinador, com os jogadores. Porque esse time do Eagles ele é formado principalmente no draft, né? A gente, inclusive, contribuição do Rafael Cooper, se você não é apoiador, entre no Apoia-se e participe do grupo lá da diretoria da NFL, que você vai ter features como esse que o Cooper mandou pra gente hoje, dos starters do ataque, né? De quem vai começar os jogos do ataque, de como é que é o perfil, onde é que os times conseguiram esses jogadores. Tem pouquíssimos jogadores no Chiefs que são originários do draft. São jogadores de troca, jogadores que vêm de outros times e que formam a maioria dos titulares do ataque do Chiefs. Já no Eagles, tem um jogador, o A.J. Brown, que vem do Titans, né, na temporada passada, e o resto é todo mundo draftado entre 2011 e 2021. Ou seja, esse rebuild do Eagles é construído a partir do draft. São jogadores que estão na franquia há muito tempo também draftados na franquia, ou jovens jogadores que vêm do college para entrar nessa filosofia do Eagles. E vamos combinar que na Filadélfia a gente tem isso para fazer, né? Porque é futebol americano ou brigar, né? Os caras não podem brigar, então eles vão jogar futebol americano. E comer Philly steak também. Exatamente. O Philly steak é só nutrição para os dois, para a briga ou para o futebol americano. Agora, dá aqui o crédito para o Eagles que conseguiu, depois de disputar um Super Bowl e vencer com o Nick Foles, de quarterback, afundar com Carson Wentz e Zach Ertz e companhia no declínio das duas temporadas seguintes, conseguir buscar o jovem Jalen Hurts, fazer ele desabrochar todo o seu potencial e levar ele para a final esse ano, para a final do Super Bowl, como gostam de dizer aí as más línguas. Se eu tivesse que apostar dinheiro, se você for pensar especificamente no confronto de head coaches, não tem como você não botar um dinheirinho no Leôncio, né? Que comemora suas vitórias comendo cheeseburger. Inclusive, no Media Day, reza a lenda que ele respondeu mais de 7 vezes a mesma pergunta sobre o restaurante preferido dele de comer cheeseburger. Só que aí, como é o esquema diferente, não é esquema de coletiva, faz uma fila, cada hora chega um repórter, liga o celular ou liga a câmera, grava 1 ou 2 perguntas, vai embora, e assim vai. Aí fica o Leôncio lá doido para poder concentrar, preparar melhor o time, fica lá 1 horinha respondendo as mesmas perguntas, mas faz parte do show, o show do Super Bowl. Inclusive, belo trabalho de reportagem esse de perguntar do sanduíche. Outra narrativa, que essa com certeza você já ouviu pra cima e pra baixo aí, que é o Cibow. 2 irmãos, 2 prováveis Halls da Fama, Halls da Fama, Hall da Fama, Halls da Fama. Halls das Famas. Preto ou o cereja. Sabor refrescante. 2 prováveis Hoffs, é óbvio que o Jason Kelce aparece menos, porque center,
a gente vê menos, mas é um dos caras mais dominantes na posição já há anos. Essa linha dos Eagles, inclusive, esse ano é um absurdo, mas como a gente não fala de tática aqui, a gente deixa isso pro play call. Quando o play call voltar, quem sabe um dia, a gente vai falar que é um irmão enfrentando o outro, não diretamente, porque são dois também do ataque. O Travis Kelce eu acho que cada vez mais consolidado também, não só como Hall da Fama, mas se posicionando como um dos melhores tight ends da história, apesar de não bloquear, reza as más línguas aí que ele não bloqueia legal, mas receber bola ali no meio de dois marcadores é com ele mesmo, e ainda ganha jarda depois do contato. Então, Travis Kelce batendo vários recordes aí da posição. E aí, no meio dessa confusão do Kelce Bowl, desse hype todo dos dois irmãos, os dois são muito midiáticos. O Jason Kelce, apesar de center, também fala muito bem, ele tem uma relação muito divertida assim com a torcida dos Eagles. Os dois têm podcast junto, os dois interagem com rede social pra caramba, eles são muito midiáticos, e aí, se enfrentando no Super Bowl, você imagina o hype. O hype chegou ao ponto de rolar um abaixo-assinado online, não partiu dos dois, tá? Partiu de algum torcedor maluco aí. Um abaixo-assinado online pra mãe dos dois, a dona Kelce. Não é dona de dona senhora, não. É a dona Kelce mesmo, é o nome dela. É Da a dona dona Kelce Kelce. entrar em campo. Ela tem aquela camisa estilo garotinho Fla-Flu. Tem a camisa metade Kelce Chiefs, metade Kelce Eagles. Ela aí com aquela camisa ali meiada, meia-meio, chegar no campo e fazer o cara ou coroa. O que vocês acharam dessa sugestão? Entendeu, Fambo? O entendeu? Fumble é depois. Pô, Não, pode mas ser agora. só pra efeito de retórica aqui. Ô, Ticos, primeiramente, só fazendo um pequeno disclaimer, aqui em Minas a gente não fala midiático, a gente fala parecido. Só para dar esse aviso aí. Eles são muito parecidos. São, os dois são. E eu acho que é uma ótima ideia, Ticos. Porque qual é a chance disso acontecer novamente? Zero. Então, eu sou sempre pela galhofa, Ticos. Sempre pela galhofa. Você tem uma opção e a outra opção galhofa, opção galhofa. Bota a mãe do Kelce lá, joga a moeda, ela dá um beijinho na testa de cada. Ela daria um beijinho, daria aquele tapa de mãe, né? Toma tenência, menino, presta atenção. Que tapinha de mãe maroto ali, ó. Cara, sucesso. Eu já dou TD pra dona Kelce já. E eu dou mais TD ainda. Obrigado, meu Deus, meu Jesus, que me botou nessa vida e não me botou nessa família. Porque você imagina um inferno que deve ser você ser uma pessoa normal nessa família. Olha lá teus primos tudo da NFL ganhando dinheiro e você aqui, ó, esse vagabundo. Graças a Deus que eu não nasci nessa família. Não, então, os dois são bastante divertidos mesmo, e essa semana, na verdade, a semana passada, né, que eles classificaram para o Super Bowl, foi engraçadíssimo ver os Kelce ligando para o Gronk, porque ele tinha convidado eles para poder participarem o Gronk dá festas, né? O Gronk, na verdade, ele nunca foi jogador de futebol americano, ele sempre foi um festeiro. E ele calhou de que a profissão dele era jogador de futebol americano, mas ele sabe mesmo é da festa. E ele faz uma festa coletiva de vários dias, na praia e tal, durante a época do Super Bowl. Convidou ambos, né, Jason Kelce, né, e o seu irmão Travis. É tipo uma suruba de Noronha, isso aí? E é um pouco mais pesado, dizem. É porque começa de manhã e termina só na outra manhã e vai emendando. Então, assim, no final é todo mundo assado com uma areia por todos os cantos. Mas aí o Jason vai e liga pro Gronk ao vivo no podcast e fala assim, pô, não vai atender, né? Claro que não vai atender, vai atender um telefone aleatório, mas ele deixa a mensagem na secretária eletrônica. E pro meu espanto, o Gronk escuta a secretária eletrônica e liga pro Jason Kelce no meio do podcast. E eles falam com o Gronk no meio. Aí fala assim, ô Gronk, tudo bem? Aqui é o Jason Kelce, eu tô gravando aqui com o Travis e a gente queria agradecer o convite, mas a gente não vai poder comparecer à sua festa e tal, porque a gente vai ter um outro compromisso. Aí o Gronk já puto, mas que outro compromisso e tal? Aí ele percebe que ele tá falando com o Jason Kelce e com o Travis Kelce. Aí ele fala, não, eu acho que é um pouco mais importante, mas vamos combinar que pro próximo ano vocês vão estar na festa. Foi fantástico. Eu acho que vai ser um duelo divertido e eles dois têm tudo para dar o tom do que tem que ser o futebol americano. Rivalidade, pancada dentro de campo lá, 100% tudo. Fora de campo, os caras são irmãos, cara. Então, todo mundo no mesmo barco. Então, eu acho que esse Super Bowl vai ser bem representado por essa família aqui. Ó. Agora, a mamãe pode ir com a camisa de Fla-Flu. Inclusive,
na moeda do Super Bowl, eu aconselhava, ao invés de ter o símbolo igual a moeda que o querido Magal tem, autêntica, em casa, podia ser uma metade Eagles e uma metade Kansas City. O que eu não entendo é por que a moeda já não é assim, cara. Porque seria uma parada tão mais lógica. Assim, vamos lá. Quem vai dar o kickoff? Jogou, simbolinho do time aparecendo. Pronto. Aí fica esse negócio de você que é cara, você que é coroa. Gente, porra, vamos evoluir, né? Esse é dos mesmos criadores da correntinha do pirulito. Então você acha que o técnico não pode escolher receber, começar atacando, recebendo? Não, você pode, mas você na moeda, você bota a cara do time. Você não vem com cara e coroa, heads and tails, Kenan e Kel, o que você botar na moeda, entendeu? O suspense. Eu acho que vamos lá, quem vai escolher? Eagles, vai lá, escolhe. É até por isso que eu acho que não rola da dona Kelsey lá tirar, porque o juiz faz isso, microfonado, dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo assistindo. Você acha que é fácil jogar moedinha assim e só falar o que deu? Mas ela não precisa falar nada, ela vai ser uma máquina. Ela vai entrar lá, jogar a moeda, entrar muda e sair calada. Só isso. E além só jogar disso, moeda. o hype já tá... E um pedal na cabeça de cada um. Um pedal em cada um. Só isso. O hype já tá suficiente. Cada time tem outros 52 jogadores, mais uma dezena de técnicos, mais uma centena de staff. Não é sobre isso. Não é só sobre eles. Tá? Calma aí. O hype já tá de bom tamanho, tá até um pouquinho demais. Né? Vamos pegar leve aí. Tá? Deixa o juiz perguntar se é cara ou coroa, lançar e falar quem que ganhou e perguntar se quer começar chutando ou recebendo. Acho melhor. Eu sou um cara apegado a protocolos. Vamos manter o protocolo aí. Não, tá? e já começa que para começo de conversa, a moeda não tem uma cara na frente e uma coroa atrás. Isso aí já tá errado na base. Na verdade, a pergunta lá, eu acho que é cabeça ou rabo, se você for pensar bem. Pois é. Piorou, não vai ter uma cabeça e um rabo ali. E mais, né? Assim, eu acho que é caro pra NFL ficar fazendo isso jogo a jogo, né? É muito jogo. Entendi, a NFL não pode fazer uma moedinha por jogo, né? Acho que vai custar bilhões. Vamos lá. A última narrativa, que ela é inevitável, ela já passou aqui 2 anos atrás e agora voltou com devido direito. Tinha que voltar mesmo. Mahomes vencendo. Volta a narrativa de que ele pode, até o final da carreira, bater de frente com os títulos, os resultados, as estatísticas do Brady, dependendo de até que idade ele conseguir jogar. Exagero, é só promoção do jogo mesmo, ou realmente, aos 27, se ele ganhar o segundo, ainda dá tempo dele correr atrás aí de mais pelo menos 4 ou 5 e tentar empatar? Eu acho que dá. Mas é o seguinte, se o Mahomes conseguir esse feito, ele vai ter que mudar o jogo dele muito. Porque ele é um jogador, tudo bem, mais espetacular do que o Brady. Ele não é tão preciso quanto o Brady, mas os lançamentos que ele faz, as jogadas que ele tenta, até as jardas que ele ganha após os contatos, ele é mais espetacular. Só que o jogo dele é bem mais físico do que o do Brady era. E o Brady conseguiu se manter longevo no esporte muito por conta de ser um pocket passer, um cara que poupou até braço. A gente brinca muito que ele tinha os anõezinhos dele no meio de campo, né? O Edelman, o Welker, o pessoal o Cole Beasley, que até tentou ser lá o Moore, né? No Tampa Bay, mas isso poupou muito o braço do Brady e fez ele ser mais longevo na carreira. Agora, que sem dúvida ele vai ser um dos maiores de todos os tempos, o Mahomes já vai entrando. Diria que só Jackson Mahomes e Brittany podem impedir o Mahomes de ser o maior de todos os tempos se ele vencer esse Super Bowl. Não fala o nome deles não, Alex. Se repetir 3 vezes, eles aparecem, igual o Beetlejuice. Cara, eu acho que sim, mas eu preciso primeiro fazer um disclaimer. Olha o inglês necessário aí. Eu primeiro fazer um aviso. Essas comparações, elas servem apenas para galhofa. Única e exclusivamente para galhofa. Por quê? Porque não dá para você comparar o Patrick Mahomes com o Tom Brady, porque eles jogaram em épocas diferentes. Mas eles jogaram em épocas diferentes. Se você for olhar o futebol americano, quando o Brady botou o pé em campo a primeira vez, é diferente do futebol americano quando o Patrick Mahomes botou o pé em campo a primeira vez.
na NFL. Então, a gente pode fazer algumas comparações? Pode, mas sabendo que a gente está fazendo a título de galhofa. Dito isso, eu acho tranquilamente possível que o Patrick Mahomes consiga bater números do Brady, consiga ser tão fantástico quanto o Brady, porque eu concordo com todos os pontos que o Wallace trouxe. O Brady era mais pocket passer, e um detalhe a mais, né? O Brady tinha o TB12, né? O Patrick Mahomes não tem o PH15, né? Até onde a gente sabe. Então, por mais que a gente faça chacota do homem, ele é a prova viva de que, pelo menos para ele, o método funcionou. Eu não sei se o Mahomes consegue o mesmo método ou consegue ter passar tanto tempo sem lesões, igual o Brady conseguiu, né? E mesmo quando o Brady se lesionou, o Brady cometeu alguns milagres aí ao longo da carreira também, né? Tendo lesão em playoff, conseguindo de uma semana para outra recuperar. Então ele também conseguiu umas mágicas aí. Agora, o Patrick Mahomes, ele já é um cara completamente fora da curva e ele vai continuar sendo um cara fora da curva por um bom tempo, isso sem a menor dúvida. E eu vou falar qual é o ponto para mim que os dois têm que é igual, que para mim é o ponto que faz diferença aí no caso. É a mentalidade. A mentalidade que o Tom Brady tem em relação ao jogo, ela é muito diferenciada, mas é muito, de longe. Assim. Da mesma forma, o Patrick Mahomes. A mentalidade que ele tem em relação ao jogo é muito diferenciada. A gente chega a esquecer que o Mahomes tem pouco tempo de liga. Ele tem pouco tempo que ele está na NFL. A gente já coloca ele nesse mesmo balaio de Tom Brady, dos caras grandes. E ele é neném na NFL ainda. Né? Ele é judiado. Né? O corpo dele é judiado. Mas ele é neném na NFL ainda. Então eu acho que ele vai voar. E aí, nós, como bons velhos, vamos falar: eu vi esse menino estreando em campo, rapaz. Ele não era ninguém e eu vi esse menino estreando. Eu vou discordar de você, Magal. Eu acho que. Não acredito que você vai discordar. Eu acho que nem chegou no TD o fumble ainda. Quinto ano de titular, o sexto ano na liga, porque no primeiro ele só entrou no final, pegou o banco para Alex Smith. Então, terceiro Super Bowl, ganhou um, perdeu outro. Não dá, né? Neném ainda não. Você não pode comparar com 23 anos de carreira do Brady. Mas ele é um jovem, ele é jovem. O quinto é jovem, ele tem 27. Eu acho que o principal agravante não é nem ele não ter o PH15 no lugar do TB12. Eu acho que o Brady, no momento do auge físico e técnico dele, ele batia de frente com Peyton Manning, mesmo assim, até 2016, que o Manning aposentou. Então depois ele ainda teve uns bons anos sem pegar o Manning na frente, aí já estava vindo o Mahomes, beleza. Aí um degrau abaixo ele tinha um Big Ben, que mesmo assim o retrospecto era completamente favorável ao Brady, um Joe Flacco, que ganhava uma aqui e ali, mas na maioria perdia, e só um Philip Rivers, que fazia uma graça de vez em quando. Você pega o Mahomes, ele tá 1-3 contra o Joe Burrow, e o Joe Burrow não vai sair da liga em breve. Você pega o Lamar Jackson, acho que tá 3-2 pro Mahomes, então ganha uma, perde uma, ganha uma. Contra o Josh Allen, acho que tá 2-3 ou 3-3, porque já se pegaram mais vezes nos playoffs. Correndo por fora, ainda tem um Justin Herbert, que precisa que o time se acerte para ele poder também entrar nessa dança, e por aí vai. Daniel Jones. Não, mas aí é outra conferência, né? Então não entra. O que eu tô querendo dizer é, para ele poder bater número de troféu lá na frente, você olha pro resto da conferência da AFC, o talento que tem hoje, a vida do Mahomes vai ser muito mais difícil. Então, ele tem um técnico que faz o time andar, que é um também Hall da Fama, provavelmente, igual o Belichick foi, mas a dinastia dos Chiefs hoje ela é muito mais complicada do que foi a dos Patriots durante os 20 anos que eles dominaram a liga com o Belichick e Tom Brady. Porque a concorrência... Mas aí, Chico, você pode ele pode ter que jogar mais para ganhar desses caras. Exatamente. Então, ele pode ter que fazer mais jardas aéreas, por exemplo. Então ele pode ir esticando os recordes por causa disso. Sim, só que aí é isso que eu tô falando. A gente tá falando de 23 anos de temporada com Tom Brady perdendo 3 jogos por lesão, 4 jogos por lesão, se for jogar tudo, porque o cara não se machucava. Então, com 6 anos de carreira,
O Mahomes já tem mais jogos perdidos por lesão do que o Brady teve nos 23 anos, quase. Se arrisca mais, né? Isso é retórico, tá, gente? Não tem os números prontos aqui, não. Tô só dando um exemplo da questão da durabilidade que vocês citaram. A questão da concorrência, ela também é primordial. Por quê? Ele vai ter que jogar mais, vai ter que lançar mais e vai fazer mais número. Mas e o troféu? Ele também vai ter mais concorrência pelo troféu. Vai levar mais ferro. Então, realmente, eu acho que não é um cenário impossível daqui a 30 anos a gente olhar pra trás e falar assim, Mahomes foi o melhor quarterback que a gente viu jogar. Esquece número de troféu. Mas ver ele fazendo passe sem nenhum dos dois pés, pulando no alto, a mecânica totalmente desequilibrada e acertando um passe longo, a bola igual um míssil. Então, essa questão do talento puro ali, da visão de jogo, do estilo, da liderança, a gente pode dizer que daqui a 30 anos não vai ser difícil a gente falar que foi o melhor que a gente viu jogar. O maior, muito dificilmente, não vai ser o Tom Brady, porque pro Mahomes pegar... Se o Mahomes ganhasse 2 anos atrás do Brady, ficar 6-2, e ele tivesse indo pro terceiro ficando 6-3 aos 27, mais factível bater, né, a questão de título. Agora, perdeu, ficou 7-1. O 7-1 aí, ó. Então é difícil, tá? Bem difícil. Ah, faltou o principal. A análise do nosso Nelson Mota, rapidamente, pra gente poder ir pro TD ou Fumble e encerrar. Bom, gente, eu tô cheio de informações aqui sobre a análise do nosso... Quase passei batido. Análise do nosso Nelson Mota, do NFL, etc. Nosso Regis Tadeu, do NFL, etc. Magal, o que você espera do show da Rihanna no intervalo do Super Bowl 57? Mas eu trago várias informações quentíssimas sobre o show da Rihanna. Várias. Primeiramente, para quem não sabe, a Rihanna, ela é de Barbados. Ela é barbadiana. Aí, ó. Isso é da minha cultura. Quem nasce em Barbados é barbadiano. Tá? A Rihanna é barbadiana. Ela é a mulher barbada. É a mulher barbada. Informações, chicos. O que a gente espera da Rihanna no Super Bowl? Convidados. Primeiro, o setlist provavelmente vai ser o setlist mais antigo, né? Ela não vai tocar essas músicas mais novas. Para quem não sabe, no filme do Wakanda Forever, o último filme do Pantera Negra que saiu, tem 2 músicas dela. Uma foi indicada ao Oscar, inclusive, de melhor canção. Mas não sei nem se ela toca essa música do filme. Ela deve tocar as mais antigas mesmo, né? Já adiantando uma informação quentíssima aqui do NFL, etc., não será tocada a versão mística de Umbrella, que se chama Sentido à Vida, que foi gravada pelas Inrisettes. Essa versão não será cantada, já está confirmadíssimo isso aí, tá? Fontes Aí não, eu estava esperando essa participação e a do Tom Holland como Rihanna. Eu também estava esperando, né? Eu sinceramente, eu não queria ouvir Umbrella. Eu queria ouvir Inri, sentido a nossa vida, Inri, mas infelizmente não é isso que nós vamos ouvir, tá? Tem boatos de que ela vai lançar músicas novas na plataforma da Apple Music logo depois do show, que a Apple Music é quem tomou o lugar da Pepsi agora, né? O show do Super Bowl é da Apple Music. E de que ela estaria com planos de fazer turnê logo depois do Super Bowl. Ou seja, ela vai aproveitar essa onda bizarra de publicidade que vai ter e vai surfar ela até não ter mais aonde. O Super Bowl vai ser o Antigos Espíritos do Mal transforma essa forma decadente em Rihanna novamente. Só lembrando que quando a gente fala de turnê mundial desses artistas, turnê mundial significa Estados Unidos, Europa e talvez um Japão. Tá? A América Latina não é mundial não. Tá? Só para ninguém se animar. E uma última informação quentíssima, Ticas. Adele, né? A cantora trabalhada do Ranço, né? Parceira aí do Aaron Rodgers, vai ao Super Bowl apenas por causa da Rihanna. Ela falou que ela não está nem aí pro jogo, mas como a Rihanna vai cantar, Adele estará no Super Bowl. Adele que conheceu The Rock, seu melhor amigo, na cerimônia do Grammy esse final de semana. E digo mais, aí eu quero ver as casas de aposta realmente acertarem. Adele estará vestindo uma jersey dos Eagles ou dos Chiefs?
Essa é a aposta que eu quero ver. Apostar em underdog, não sei o que, over-under, é mole. Eu quero saber essa aposta aí que é. Depende, o Rich Paul tem jogador de qual time? Aliás, eu nem sei se o Rich Paul ainda tá namorando a Adele, mas rolou esse Gary rolou recentemente aí, tanto que ela virou figurinha carimbada nos jogos da NBA. Aí, você tem essa informação? Tenho, mas não posso expor aqui. Entendi, eu vou pesquisar e depois a gente traz lá no nosso grupo de apoiadores. Desculpa, tem coisa que os insiders não permitem que a gente divulgue aqui. Agora, fumble pra Adele, né? Vai pra um jogo desse, pra um Super Bowl desse, pra ver só a Rihanna? Não, eu só não gostei foi do tomzinho assim de eu não ligo pra isso. Ô amiga, calma aí. Vamos respeitar o evento que você tá indo participar, né? Porra. A Adele é de Londres, pô. Assim de respeito. Ela é inglesa, ela gosta de futebol. E a gente falou que não vai falar sobre futebol aqui hoje. Hoje é só NFL. Inclusive o maestro Diego chegou aqui, coincidentemente, depois de milhares de anos sem marcar presença no chat, ele veio aqui para falar que chegou atrasado e o Ticas chegou com as cores erradas. Eu tô com uma camisa do Miami Heat em vermelho e preto, mas eu não sei o que ele quis dizer com cores erradas, uma vez que aqui a gente fala só de bola oval, bola redonda, foi dado o aviso lá no começo, o disclaimer, como diz o Magal, né, porque aqui a gente foi alfabetizado em inglês, então o disclaimer lá no início que a gente não vai falar da bola redonda hoje. Por favor, não insistam. Estudamos no Colégio Paulo Antunes. Então bora pro TD ou Fumble. O Doug Williams, como já falamos mais cedo, o primeiro quarterback negro a jogar e a vencer o Super Bowl com o time de Washington lá em 1988, ele disse que ficou muito emocionado quando foi confirmado o primeiro Super Bowl da história com 2 quarterbacks negros. Que para ele o fato representa tanto quanto a eleição do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, o Barack Obama. Então, marco simbólico de um esporte relativamente pouco conhecido no resto do mundo, comparado com um marco simbólico da política internacional. É TD ou fumble pro Doug Williams? Para mim é TD, Ticas, até porque se ele pensar um pouco mais profundamente na questão, os negros participam na política intensamente dos Estados Unidos há muito mais tempo do que tem oportunidades, por exemplo, de serem quarterbacks da NFL. Então, vale essa lembrança. Uma hora ou outra, um negro seria eleito presidente dos Estados Unidos, dado que a maioria da população, inclusive em estatísticas absurdas como quase 80% da população carcerária dos Estados Unidos é composta de negros e negras, né? Então, se você pensar que tem que ter um mérito, além de tudo, esforço de inclusão, tem que ter um mérito esportivo, não basta os caras serem negros, eles têm que jogar futebol americano pra caramba. Então, eu acho que é tão representativo quanto, se não for mais. Então, para mim, é TD. Para mim é TD também, porque no contexto do cara as duas coisas são bem equiparadas. Assim. Para o resto do mundo pode não ser tão equiparado, porque boa parte do mundo está cagando para o que está acontecendo com o futebol americano. Mas na visão do cara ali, né, no campo de ação dele, é significativo. Então eu acho que é significativo também. Eu também gosto de futebol americano, então TD. Vou de TD mais ou menos nessa do Magal. Eu acho que é significativo um Baltimore versus Jacksonville de semana 7 de temporada regular. 1h da tarde, eu me envolvo, eu grito igual um doido ali, eu me emociono dependendo do que acontecer no jogo. E quem tá perto, quem não acompanha, quem não tem um time, quem não tem essa vivência, não tá nem aí, não muda a vida de ninguém, muda a minha. Então, se o Doug Williams se emocionou, mesmo dando um exemplo aí que a gente pode considerar exagerado por conta do contexto, tá no direito dele. Ele viveu isso na pele, ele foi um precursor também, um pioneiro, o primeiro negro a jogar e a vencer o Super Bowl, batendo na cara do John Elway, inclusive, virando um jogo que saíram perdendo de 10-0 e terminando 42-10, batendo recordes de mais passes lançados num quarto no Super Bowl, 4 no mesmo, foi o MVP do jogo. Então, pela história, pelo registro histórico, por ser quem é, TDzaço pro Doug Williams. E agora meus jogadores de defesa vão ter que exercitar aí os seus argumentos. A NFL estuda proibir o tackle por trás na linha de cintura, chamado de hip drop. Aquele tackle em que o defensor usa o peso do próprio corpo para puxar
o adversário com a posse de bola ao chão, e por conta da natureza desse movimento, muitas vezes resulta no jogador ficando com as pernas presas entre o tacleador, o jogador que tacleou, e o campo. Como exemplo recente desse tipo de tackle, a gente viu, acho que os dois na rodada divisional, ou o Pollard foi no wildcard, não lembro. O Tony Pollard sofreu o tackle por trás, ficou com a perna presa e estourou o ligamento. E o próprio Patrick Mahomes, quando estava tentando achar uma saída ali no scramble, e ele foi tacleado por trás, o jogador caiu em cima do tornozelo, virou o tornozelo do Mahomes. É essa jogada que a NFL está considerando proibir. Se a proibição for aprovada, mais uma restrição ao trabalho da defesa, em prol da preservação da saúde dos jogadores do ataque. É TD ou fumble, meus jogadores? Você lembra daquela roletinha do jogo da vida? Que a gente girava para poder ver quantas casinhas seu carro ia andar? Ela tinha um matinho em volta, assim, você girava em cima. Uhum. Eu acho mais fácil, em vez de ter defesa em campo, você gira essa roletinha e vê quantas jardas o ataque avança. É melhor, já que não é para machucar o ataque, vamos fazer assim, ó, entra em campo, girou 6, aí 6 jardas, ganhou. Gira de novo, 1, uma jarda só, 7, gira de novo, 8, não conseguiu, turnover on downs, tira o time de campo. É mais fácil fazer assim. Não tem como, pô. Não tem como, já não pode fazer roughing the pass, não pode encostar no QB, não pode encostar no cara que vai receber a bola. Agora não pode dar teco por trás. Eu vou ter que vir pela frente do cara para dar o teco? Gente, aí não dá, né, cara? Aí vai ser essa regra aí, eu duvido que colhe. Isso aí não vai colar. Vai avacalhar demais, vai ter muita chiadeira. É fumble. Ou, Ticas, não só por ser jogador de defesa, mas para mim também é fumble, mas esse buzz, esse hype, essa porcaria dessa discussão só está acontecendo porque foram duas estrelas que tomaram tackles assim no mesmo round de NFL, e uma continuou no jogo manquitola e a outra teve que deixar e demoliu as chances do Dallas, queridinho da América, de avançar na NFL. É só por isso que está tendo essa discussão. Por quê? Estatisticamente, se você colocar em campo quantos hip drops acontecem sem que haja contusão dos jogadores. São milhares, são milhões. Calhou de machucar o Pollard e de machucar o Mahomes na mesma rodada. Fazer o quê, gente? Eles são de carne e osso também. Eles não são de aço. Então, vão machucar. Podia ter machucado descendo do ônibus. Mas foi uma fatalidade. É do jogo, é do esporte. E aí, se vai impedir isso também, é melhor dar, tornar todos os jogos um Pro Bowl. Então, para mim, é fumble. Vou de fumble também. Tô mais ou menos no meio dos dois argumentos de vocês. Além de, estatisticamente, como o Wallace falou, se a minoria que resulta em lesão, por mais que seja muito impactante quando você vê a lesão, quando acontece, ela não é bonita. Ela é feia, porque geralmente é uma perna presa embaixo. O cara que tá com a bola, ele tem plena consciência de que ele prolongando a posse na bola, ou tentando resistir ao tackle, ele corre esse risco. Então, não dá. A maioria das regras já está privilegiando muito os ataques, porque é o ataque que gera meme, que gera vídeo de melhor momento pro TikTok, é o ataque que é privilegiado em todas as decisões. Você vai tirar mais esse recurso da defesa, aí realmente é melhor não ter defesa, gente. A preservação da saúde é importante, somos favoráveis aqui, e falo por nós três no NFL, etc., a todos os protocolos que regem a questão da concussão, choque de cabeça, impacto, seja intencional ou não, com flag ou não, bateu sozinho no campo, tomou capacetada, tudo isso a gente está de acordo. Agora, você proibir um tipo de tackle por conta dessa questão de como ele é feito, correr o risco de prender uma perna, e aí do lado também corre o risco de prender, pela frente também corre o risco de cair virado. O Alex Smith, aquela lesão horrorosa dele, o tackle foi pela frente. Ele quebrou porque o corpo dele foi para trás. Então, não dá. Se a gente ficar sistematizando todas as proibições, aí acaba a defesa mesmo. Vai ficar impossível defender na NFL. Então, fumble. Enchi meus jogadores de orgulho agora, hein? Fala a verdade. Para terminar, já de saída na coletiva de apresentação, o Sean Payton disse que não deixará
a equipe de performance pessoal do Russell Wilson, conhecida como a Team 3, ter acesso total e irrestrito ao centro de treinamento dos Broncos. Que essa prática é estranha para ele e que quem deve cuidar da performance de qualquer atleta do time são os treinadores contratados pelo próprio time. Cartão de boas-vindas podando o seu quarterback problemático é TD ou fumble? Para mim é TD, sabe por quê? Porque o Russell Wilson chegou em Denver com a pompa e circunstância de que receberiam um QB de elite, campeão do Super Bowl, que nos conduzirá a uma temporada de redenção. Em campo, ele mostrou ser um QB nada mais, nada menos do que ordinário. Essa palavra que o El Chan estragou pra gente, infelizmente, mas ordinário no sentido estrito da palavra, não de ordinário. Se ele fosse ordinário, aí tava bom. Mas é um QB mediano, ordinário, e tem que recuperar a moral. E o Sean Payton, como técnico experiente, campeão de Super Bowl também, não pode ceder aos caprichos de alguém que ele precisa dar aquele puxão de orelha. Então, marcou posição, riscou a linha no chão, e o Russell Wilson já sabe o que espera para ele na próxima temporada. Assim como nós já vimos acontecer em outros esportes que nós acompanhamos, esse é o famoso fenômeno do acabou a palhaçadinha. Esse é o acabou a palhaçadinha. E eu acho que ele está certo. O Sean Payton está certo. O grande ator Sean Payton acertou ao acabar com essa palhaçadinha do Russell Wilson aí. Vou entrar junto no bonde do Flávio com esse rançozinho aí. Então, TD para o Sean Payton. Eu vou de TD, mas eu vou fazer uma ressalva. Broncos já está muito visado por conta da problemática do ano passado, da gestão Nathaniel Hackett, do desempenho ruim do ataque sob o comando de Russell Wilson. Podia responder na coletiva de apresentação do cara, tudo será avaliado, no momento certo tomaremos a decisão. Chamar o Russell Wilson no canto depois, lá quando fosse apresentar o resto do time, quando começar os treinamentos, falar assim, meu amigo, o negócio é o seguinte, não tem, acabou a palhaçadinha, como vocês disseram. Não vai ficar um monte de treinador que eu nem sei quem é, pra ficar te fazendo massagem aqui enquanto você tá estudando filme, não. Na sua casa, na academia do cara depois, beleza, mas aqui não. Aqui, se você precisar de qualquer apoio físico, qualquer sistema aí, tem a galera do próprio time contratada especificamente para isso. Aqui você é um jogador como todos os outros. Isso aqui é uma equipe. Beleza. Acho que não precisava só chegar na entrevista de apresentação, na coletiva de apresentação. Acabou. Não, isso pra mim é estranho. Eu nunca ouvi falar nisso não. Não vai ter nada disso não. Entendeu? Só isso. É TD, pela decisão. Mas vou botar esse asterisco aí que podia ser feito a portas fechadas, porque eles já estão muito visados. Denver Broncos já está muito visado com essa historinha de Russell Wilson aí. Pra alegria do nosso Flávio Venâncio, que tem o ranço maior da história com o seu ex-quarterback. Mas o Flávio Venâncio fica de rancinho, mas postou uma foto do evento que ele promove aí, o NFL Picanha, vai ser o Super Bowl, trajando todo orgulhoso a camisa número 3 do Russell Wilson no ano passado. Então, calma aí também, calma aí. Aí, cadê a consistência, seu Flávio? Cadê? É amor ou é ódio? Essa dor de cotovelo a gente conhece. Meus amigos, pra gente se despedir, seus abraços, seus recados, e eu quero o placar para o Super Bowl. Vou mandar um alô aqui pra galera que tá ligada na gente sempre. A gente faz com muito prazer para vocês o podcast. E aproveitar que a galera aumentou essa semana e esses meses. E agradecer também pela temporada, antes da temporada terminar, porque fazer isso no final, no último e tal, é mole. Mas antes do Super Bowl, um beijo para quem torce pro Eagles, um beijo para quem torce pro Kansas City Chiefs. Eu acho que o Chiefs leva, vai ser um jogo equilibrado, vamos lá, 35-23 pro Chiefs. Como eu gosto de uma teoria da conspiração, eu gosto de uma galhofa, eu vou fazer a minha aposta exatamente no famigerado resultado do Super Bowl vazado que está rolando aí na internet. Que esse resultado está dando Eagles 37, Chiefs 34. Ainda vou falar os episódios. Vou falar ainda o primeiro e segundo quarto. Primeiro e segundo quarto,
Primeiro quarto é 10-0 Chiefs, segundo quarto 14-13 Chiefs também, ou seja, a virada do Eagles começa depois do halftime. Eu quero a galhofa, eu quero a conspiração. Esse aí é aquele que eles fazem a projeção pelo Madden e aí depois dizem qual que vai ser o resultado? Não, esse é uma fotinho que sai assim, vazou o resultado do Super Bowl. Assinado tipo assim, Gunter Schweizer? Não. Do tipo, ó, é tudo armado, já tá tudo combinado, e esse aqui é o resultado que eles combinaram entre si. Vocês ficariam enojados se soubessem. Então só repete, Eagles 37? Eagles 37, Chiefs 34. Bom. Primeiro quarto, 10-0 Chiefs. Segundo quarto, 14-13 Chiefs. Ou seja, vai para o intervalo 24-13. E aí, na volta do intervalo, o Eagles já mete 11 pontos no terceiro quarto e termina de virar no final do jogo. Ó, não tá muito de acordo com a minha projeção, não. Mas um Super Bowl desse aí... eu não quero isso, tá? Só pra deixar claro. Um Super Bowl desse aí eu assino embaixo a qualquer momento. Um Super Bowl com troca de socos até o final, com viradas e a história sendo feita, com um show da Rihanna no meio, assina agora. Mas pra mim vai ser um desfile dos Chiefs. Nossa, eu vou ter que sofrer com Felipe Bertelli e Teresa Bernardes, hein? Mas eu acho que os Chiefs vão desfilar, não terão muita dificuldade. Final, Chiefs 38, 21, Philadelphia Eagles. Semana que vem a gente não vai conferir, porque a gente nunca traz os placares de volta, a não ser que alguém venha só pra nos espizinhar. Reforço o agradecimento que o Wallace fez. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o NFL, etc. essa temporada. Que todo mundo consiga aproveitar bem o Super Bowl, aproveitem cada minuto, porque depois jogo de NFL valendo só em setembro. E semana que vem a gente vem para fazer um reviewzinho dos melhores momentos da temporada e também, obviamente, do jogo do Super Bowl. E o nosso Nelson Mota, com certeza, também, para fazer a sua resenha do show do intervalo. Semana que vem a gente se vê por aqui. Um abraço e até! Sentido a nossa vida. Sentido a nossa vida. Sentido a nossa vida.